Olá, seja bem-vindo a mais uma aula sobre as vogais. A nossa terceira aula sobre as vogais com letra de forma. Temos aqui 5 vogais, né? Em cima temos as vogais grandes, que chamamos de maiúsculas, e embaixo temos as vogais pequenas, que chamamos de minúscula. Mas você só precisa saber que essas de cima são as grandes e as de baixo são as vogais pequenas. Mas tem o mesmo som, mesmo nome e som. Vamos relembrar? Começando pela letra A. A, grande. A, pequeno. Acompanha essa setinha aí que tem a pontinha vermelha. Segunda vogal, E, grande, e o E embaixo, pequeno. I, grande, e pequeno. O, grande, embaixo, O pequeno. U, grande, e embaixo temos o U pequeno. Então, essas são as 5 vogais. A, E, I, O, U. Grandes, embaixo, A, E, I, O, U, certo? Então, são essas as vogais com letra de forma, grandes e pequenas, muito usadas em livros, no computador, em livros, revistas, jornais, letreiros, enfim. Esse tipo de letra bastão, que chamamos de bastão ou letra de forma, é muito usada por aí, nas placas. Então, relembrando, vamos para a próxima. Aqui vamos relembrar algumas, se nós juntarmos as 5 vogais, uma com a outra, formando o pazinho, nós começamos a ler, juntar, e ler algumas palavrinhas pequenas. Eu quero que você que está aí acompanhando essa aula, leia comigo. Acompanhe a seta. Aqui temos a letra A e I, né? Grande, 2 vogais grandes. Então, vamos lá. Aponta a seta, a setinha e leia. Fala o nome, o som da letra. Ai. Ai. Que palavra formou? Ai. Quando falamos ai. Embaixo, 2 vogaizinhas. Aqui juntou quem? O A com o U. Como que fica? Acompanhe. Au. Aquilo que o cachorro late, né? Au, au. De novo, au. Se falarmos mais rápido, percebemos a palavrinha que formou. Au, au. E aqui desse outro lado temos a mesma palavrinha formada, só que com as vogais pequeninas. Desse lado temos as vogais, a palavra ai, au, com as vogais grandes, e desse lado com as vogais pequenas. Vamos lá. Ai. Leia comigo mais uma vez. Ai. Embaixo, eu vou apontando e você vai falando o som da letra, porque você já aprendeu. Au. Au. Então, temos em cima a palavra ai, embaixo a palavra au. Desse lado a mesma coisa. Ai, au. Próximo. Estou só relembrando, vocês já estudaram isso aqui em outros vídeos. Aqui temos desse lado 2 vogaizinhas, 2 vogais grandes. Vamos lá, eu vou apontar, você leia aí. Oi. De novo, oi. E embaixo, formou também uma palavrinha com 2 vogais grandes. Ou. Ou. Em cima, oi. Embaixo, ou isso ou aquilo. E desse lado
temos a mesma palavrinha, só que com as vogais pequenas. Vamos lá, eu vou apontar, você leia aí em casa. Oi. De novo, oi. Embaixo, o O de novo, né? Ou. Ou. Você leu aí? Próximo. Estou só relembrando. Aqui temos mesma coisa. Juntamos aquelas vogaizinhas que vocês aprenderam e estamos lendo agora. Olha que legal. Você aprendeu as 5 vogais e eu comecei a juntar as vogais uma com a outra e você começa a ler. Primeiro aqui, vamos lá, acompanha a seta. Você já sabe que é o U, a vogal U e I que tá aqui junta. Você só vai falar o som. E assim vai ler. Vamos lá, leia aí. Ui. De novo, ui. Acompanha a setinha aí. A segunda embaixo. Ó, tanto aqui na primeira, na segunda e na terceira temos a vogal U. Segunda, uai. De novo, você só fala o som da vogal e descobre a palavra que você tá lendo. De novo, uai. Que palavra formou? Uai. O que o mineiro fala? Uai. Se falarmos bem rápido, descobrimos a palavra que você está lendo. Uai. Aqui você usou quantas vogais? 3 vogais. U, A, I. 3 vogais. Embaixo também, vamos para a terceira. 3 vogais grandes também. Uau! Acompanhe aí. Uau! Uau! Como você está bonito hoje! Entendeu essa palavra? 3 vogais grandes você usou. Uau! E aqui nessa segunda fileira temos as mesmas palavras, só que com as vogais pequenas. Veja a diferença. Na primeira fileira temos vogais grandes e na segunda vogais pequenas. Para você aprender a ler tanto com as vogais grandes ou pequenas. Vamos lá, acompanha a seta. Ui. Usamos 2 vogais, o U com o I. Vamos lá. Ui. Ui. A segunda, U de novo. Uai. O que o mineiro fala? Uai. 3 vogais. Uai. Acompanhou a seta? Embaixo, a terceira. Uai. Oh, eu errei, era para ser uau. Mas repita de novo. Uai. E aqui um exemplo com I e com A. O I grande e o A grande. Ficou ia. Você ia para onde? Ia. E embaixo, com as vogais pequenas, a mesma palavra, ia. Certo? Essas palavras nós estamos só relembrando. É bom que você já lê aí em casa, né? Já começa a ler pequenas palavras. Próximo. Aqui vamos um exemplo com a vogal E. Temos aqui, ó, desse lado, as vogais grandes juntinha, né? 2 vogais. E desse lado, exemplo com vogais pequenas. Mas é a mesma palavra. Eu vou apontando e você leia aí em casa. Ei. De novo, ei. Que palavra formou? Ei, ei, vem aqui. Ei. Usamos E com I. Ei. Embaixo, o E de novo, né? Só que aqui do lado, quem que tá? U, né? Vamos ler. Eu. Compõe a seta. Eu. Que palavra formou? Eu. Vamos para esse outro lado aqui. É a mesma palavra, só que com as vogais pequeninas. Aqui tá o E pequeno, ó. Em cima e embaixo. Vamos lá, acompanhe a seta e leia. Ei. Ei. Embaixo, E de novo, né? Eu.
Eu. Formou a palavra eu. Viu? É o mesmo som, só muda a letrinha, as grandes e as pequenas. Vamos para o próximo. Então, vamos relembrar, já que você estudou as vogais com letra de forma, hoje eu quero falar sobre as vogais com letra de mão. Que são essas? Vamos lá? A, E, I, O, U. Grandes, tá? Que chamamos maiúscula. E embaixo, mesma coisa. A, E, I, O, U. Então, essas também são vogais, só que elas são mais usadas para escrever, que chamamos com letra de mão, ou também chamamos de letra cursiva. Mas você não precisa gravar o nome delas, você só precisa saber o nomezinho da letra e o som, né? É o mesmo som. As mesmas vogais, só muda a maneira de escrever, o formato delas. Mas você precisa conhecer, porque você precisa ler as vogais com letra de forma e com letra de mão. Então, em cima temos as vogais com letra de mão grandes, que chamamos de maiúscula, e embaixo as vogais pequenas, com letra de mão. Qual a diferença das outras vogais que nós aprendemos? A diferença é que essa aqui é com letra de mão, mais usada para escrever, né? Mas você também precisa saber, mas é o mesmo som, ó. A grande, A pequeno, E grande, E pequeno, I grande, I pequeno, O grande, O pequeno, U grande, U pequeno. É o mesmo som. Só muda o formato, a grafia de escrever, certo? Não é nada difícil. Então, em cima são as vogais com letra de mão grande e as de baixo que estão de vermelho são as vogais pequenas com letra de escrever. Relembrando aqui. A, E, I, O, U. De novo, embaixo. A, E, I, O, U. As vogais com letra de mão, hein? Vamos ler aqui. Aqui embaixo eu juntei algumas mesmas palavrinhas que nós lemos ainda há pouco. Só que agora com a letra de mão, com essa letra aqui, tá bom? Mas é o mesmo som. Aqui temos a palavra ai. Eu usei um A grande, que é esse aqui, e eu peguei esse I pequeno. Eu misturei um grande e um pequeno só para ler aqui, ó. Então vamos ler. Ai, ai. Embaixo eu usei dois pequenininhos. Eu usei esse A com o I pequenininho. Só falar o som da letra. Ai, ai. Vamos para esse. Quem é esse aqui? O E e o U, né? Usei esse E grande com esse aqui, ó, o U pequeno. Que palavra formou? Somente fale o som da letrinha. Vamos lá, leia em casa. Eu. De novo, eu. Formou a palavra eu. Vamos para baixo. Aqui é a mesma palavrinha, só que eu usei duas vogais pequenas com letra de mão, né? Eu usei esse aqui, E, com esse aqui, U. Duas vogais eu juntei. Formou a mesma palavra. Vamos lá, leia. Eu. De novo. Eu. Eu. Vamos para o terceiro. Quem é esse aqui, ó?
I. Eu usei esse I com esse A pequeno. I grande com A pequeno. Olha aqui. Que palavra formou? Ia. Ia. E embaixo a mesma palavrinha, só que eu usei duas pequeninas. Esse I pequeno e o A pequeno. Olha aqui eles juntinhos. Ia. Formou a palavra ia. Próximo. Quem é esse O? Eu usei esse O grande, olha. E o I pequenininho, esse aqui, ó. Então, formou que palavra? Leia aí em casa. Compõe a seta. Fale o som da letrinha. Oi. Oi. Viu? Formou a palavra oi. Embaixo, a mesma palavra, só que duas vogais pequenas agora. Eu usei esse O pequeno com I pequeno. Olha aqui. Oi. Compõe aí. Oi. E a última. Quem é esse aqui? O U. O grande, que é esse aqui. E o I pequenininho. Vamos ler? Ui. De novo. Ui. Embaixo, a mesma palavrinha ui, só que com duas vogais pequenas. Eu usei esse U pequeno e o mesmo I pequeno. Ficou ui, ui. Então, relembrando, A, acompanhe a seta. E, I, O, U. Grandes. Embaixo, A, E, I, O, U. Pequenos. Vamos ler as palavras embaixo que nós formamos juntando duas vogais e misturando elas. Vamos ler mais rápido. Compõe a seta. Ai. Embaixo, ai. A segunda aqui, eu. Embaixo, eu. Terceira, ia. Embaixo, a mesma palavrinha, ia. A quarta aqui, oi. Embaixo, oi. E a última, ui. E embaixo, a mesma palavrinha, ui. A diferença é que aqui em cima misturamos as grandes com as pequenas. E embaixo usamos duas vogais de cada uma das pequenas aqui, certo? Então, essa foi a aula de hoje. Temos aqui, vamos relembrar que ainda tem mais uma aqui. Essas que estão de vermelho são com letras de forma. Vamos ver o que está escrito. Ui. A segunda, ui. Aqui está com letras grandes e aqui com a pequena. A mesma coisa aqui. Uau. Embaixo, uau. Uai. E aqui nessa fileira temos as mesmas palavras que estão de vermelhinho ali, mas só que com letra de mão. Vamos ler também? Ui. Ui. Uau. Embaixo, uau. Uai. Uai. Viu como não é tão difícil? Você só precisa saber o som da letrinha. Qual é a letrinha, a vogal que está uma do lado da outra. Tanto com letra de forma, como com letra de mão, que é essas aqui. E aí você junta o som de uma com a outra e lê. Certo? Então, aqui na última parte temos todas as vogais
Essas que estão de vermelho são as vogais com letra de forma, grandes, e aí embaixo as vogais com letra de forma pequenas. As que estão embaixo com letra preta são as vogais com letra de mão, que usamos para escrever também, né? Então, a mesma coisa, as grandes e embaixozinhas pequenas. A diferença é a que estão de vermelho são as vogais com letra de forma e as que estão de cor preta são as vogais com letra de mão, mas todas têm o mesmo som. Vamos relembrar? A, E, I, O, U, grandes. Embaixo, A, E, I, O, U, pequenas. Agora vamos para a letra de mão. Compõe a seta A, E, I, O, U, grandes, né? A, E, I, O, U, pequenas. Agora vamos assim, vamos apontar todos os tipos de A. A e A. Vamos para a segunda vogal. E. Terceira vogal. I. Quarta vogal. O. E a última. U. Então, cada vogal tem 4 maneiras de escrever. Veja só, 1, 2, 3, 4. Temos 4 tipos de A, 4 tipos de E, 4 tipos de I, 4 tipos de O e 4 tipos de U. 4 maneiras de escrever as vogais, mas é o mesmo som. Aonde você vê essas letrinhas, que são as vogais, você só precisa falar o som que ela faz e o nome, saber o nome, certo? Então, essas são as vogais, grandes, pequenas, vogais com letra de forma e com letra de mão, que é a letra que usamos para escrever, certo? Então, encerramos aqui mais uma aula sobre vogais. Você já começou a ler palavrinhas pequenas. Quando juntamos 2 ou 3 vogais, nós começamos a ler pequenas palavrinhas. E tudo começa por partes. Já é um grande começo. E é isso aí. Fique com Deus e até a próxima aula. Deus lhe abençoe, certo?